Shabbat Shalom, queridos. O Eterno vos abençoe grandemente. Sejam bem-vindos à comunidade Yahushua. Hoje nós vamos falar sobre os Tzadik, sobre os Tzadikim nesse Shabbat. Tá? Sejam muito bem-vindos à nossa aula, à nossa shiur. A palavra Tzadik, né, ela tem uma importância muito grande nas Escrituras, tá? E traz, tá, um entendimento muito extraordinário sobre como andar, né, com o Criador, como personagens bíblicos, né, andavam com o Criador, como eram chamados. Tá? Noé, Noé, ele foi um tzadikim, ele foi um tzadik. Então, para a gente entender, né, nós vamos trazer um pouco do significado, né, da palavra tzadik. Né, ela vem da raiz tzedek, tá? E a gente pode trazer essa conotação de justiça, ok? Retidão, equidade, tá? Fazer o que é correto. E uma outra coisa que eu deixei anotado ali é estar em conformidade, tá? Com o padrão do Criador, ou com a palavra do Criador. Então, um tzadik, né, é alguém que pratica justiça, né? ela, é, ela é uma pessoa que anda em retidão, é uma pessoa que anda segundo os mandamentos do Criador. Né? Então Noah, ele foi chamado de tzadik. E os tzadiks são uma conexão, tá, entre a humanidade e o eterno Criador. Foi através de tzadik, foi através de Noah, tá, que veio a salvação através da arca. Então é muito importante, né, os tzadik. Para vocês terem ideia, Moshe também era um tzadik. O povo, quando queria, né, falar com o Criador, eles precisavam ter o tzadik, ter o justo, que era Moshe na ocasião. Então Moshe intercediam por eles. E isso ocorreu, tá, em diversas passagens bíblicas, onde o povo de Israel vinha, tá, até o tzadik, porque era a conexão entre o povo e o Criador. Okay? A mensagem chegava ao tzadik passava para o povo ou levava, tá, ao Criador. Então é muito importante que saibamos disso. Tá? Outra coisa muito interessante. Tá? O significado bem mais literal seria, quando a gente trata de tzadik, seria aquele que anda diante do Criador, ou segundo a palavra do Criador. Tá? Então, nas Escrituras, né, um tzadik, ele é alguém que busca obedecer o Criador. Tá? Arrepende-se quando erra, ama a justiça, rejeita a maldade, né, vive pela fé. Então, o tzadik, isso aí, estágios a ser alcançados, né, de tzadik, é um estágio que isso aí é pregado, inclusive, pelo judaísmo. Né? Os judeus, eles acreditam, né, que toda geração tem que ter um tzadik. Os cabalistas acreditam, tá? É, os cabalistas, ou a Cabalá, para quem não sabe, é a parte mística, tá, do judaísmo, é a tradição oral que ficou oculta. Tá? Eles também acreditam que a humanidade só está aqui hoje por conta de 36 tzadik que estão espalhados pelo mundo. Segundo os cabalistas, muitos desses tzadiks, né, desses justos, não sabem que eles são os tzadik. E eles estão aqui e o mundo é abençoado por conta deles também. Então, olha que maravilha, que bênção do Criador. Tá? E nós acreditamos também que aqui na comunidade Yahushua nós temos o tzadik. Nós temos pessoas justas. Tá?
Irmão Augusto, mas Yahushua é o nosso tzadik para sempre. Nós não precisamos de mais ninguém. Amém. É isso mesmo. Só que nós temos que entender que mesmo, né, com Yahushua, nós temos pessoas que são tzadik, que têm uma proximidade maior com o Criador. Eu creio nisso. Na comunidade nós cremos nisso. São pessoas que andam segundo o coração do Criador. Tá? Voltando, deixa eu avançar aqui no estudo. Tá? Então, no Antigo Testamento, nós tínhamos alguns personagens, tá, que eram conhecidos como tzadik. Tá? Um deles, que eu já citei, Noah, tá? Abraão, José, Davi, Jó. Todos esses também eram conhecidos como tzadik. Olha para vocês verem, né? Deixa eu ver meu microfone, tá tudo certo. Então, são tzadiks, né, que intercederam pelo povo, né, que foram um canal de bênção para o povo. Então, os tzadik têm essa função também, tá bom? Então, é muito importante, tá? Os tzadiks, inclusive nos dias de hoje, tá bom? Então, no Salmos 1, diz o seguinte: tudo quanto fizer prosperará, tá? O homem descrito no Salmo 1, segundo a Kabbalah, é o tzadik. Então, o tzadik, tudo que ele faz prospera. Por quê? Porque ele anda segundo a palavra do Criador. Certo? Isso aqui é muito importante. Então, olha só, Provérbios 10 diz o seguinte: o justo jamais será abalado. A palavra justo é tzadik. Se você for no hebraico, vai estar escrito tzadik. Então, aqui está dizendo o seguinte: o tzadik jamais será abalado. Então, isso aqui é poderoso. Isso aqui é maravilhoso. Porque ele está dizendo aqui: o tzadik jamais será abalado. Tá? Em Abacuque, capítulo 2, verso 4, diz o seguinte: o justo viverá pela fé. Voltando, a gente sabe que a palavra justo é tzadik. Então, todas as vezes que nós lemos a palavra justo na Escritura, voltando em hebraico, é tzadik. Então, é do que nós estamos falando. Então, o texto aqui está dizendo: o tzadik viverá pela fé. Olha só como que é uma bênção, tá? Esse tzadik e esse estudo maravilhoso, tá? Para que vocês entendam o que era um tzadik e o que é um tzadik, tá? Então, olha que fantástico. O justo viverá pela fé. Né? Ve tzadik beemunato erie. O justo viverá por sua fidelidade. Ou seja, aqui está dizendo, o tzadik viverá pela sua fidelidade. Esse texto ele é citado por Paulo em Romanos, Gálatas e também o autor de Hebreus cita. Tá? Então, no judaísmo rabínico, um tzadik é alguém que é considerado extremamente piedoso. Tá? E eles têm, né, esse apreço muito grande pelos tzadiks. Tá? Então, amados, a palavra tzadik, tá, é uma palavra que traz para nós, tá, um sentido muito, mas muito importante do que é viver em retidão com o Criador, tá, do que é viver a palavra do Eterno, tá, porque são pessoas que atingiram o grau de tzadik. Quando a pessoa chega nesse grau de tzadik, ela se torna uma conexão entre o Eterno e a humanidade. E muitas pessoas dizem, não, mas agora que chegou Yahushua, agora que tem o Espírito do Criador trabalhando em nós, né, nós não precisamos mais disso, de conexão de tzadik com o Eterno, agora nós temos acesso total ao Pai, tá, através do Filho. Porém, a gente vê que no Novo Testamento, mesmo depois que Yahushua veio, né,
teve com os discípulos então começaram a pregar em nome de Yahushua, nós tínhamos profetas no Novo Testamento. São tzadiks, são pessoas que têm conexão com o Pai e traziam a mensagem do Pai para a Terra, mesmo depois de Yahushua. Então nós acreditamos sim, hoje existe tzadik. São pessoas maravilhosas, bondosas, piedosas, que andam em retidão. Tá? São pessoas maravilhosas, inclusive aqui tá? Na comunidade Yahushua, nós temos nossos tzadiks, tá bom? A palavra tzadik, ela dá também, tá, pessoal, origem à palavra tzedaká, que é a justiça social. Então, todo tzadik, ele tem, né, essa questão também da tzedaká, a doação. Tá? Isso é muito importante para nós que cremos em Yahushua, é trabalhar a piedade, ajudar os pobres. A Escritura diz que aquele que dá ao pobre empresta ao Pai. E o Pai não vai ficar te devendo nada, isso eu te garanto. Então, amados, sadikim seriam justos, piedosos. Desculpem, deixa eu ver o microfone, está tudo certo. E tzadik, que é singular, seria então ali o justo. Tá? Deixa eu ver se eu não esqueci de mais nada. Olha só. O Antigo Testamento, ele mostrava o quê? Ele mostrava ou mostra vários homens justos. Tá? Ou seja, são homens justos, mas também pecaram. Tá? E olha o que diz. Petros ou Pedro afirma. Porque também Yahushua padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Olha isso. Assim, Yahushua é o modelo supremo de tzadik. Por quê? Olha o que ele diz aqui. Porque também Yahushua padeceu de uma só vez pelos pecados, ou seja, o tzadik, ou seja, o justo pelos injustos. Isso aqui, pessoal, faz com que Yahushua seja o tzadik supremo, acima de todos. Tá? Então, a gente sabe que tzadik, ele deriva da palavra tzedek, tá? É uma palavra que dá origem também ao nome de Melquisedeque, tá bom? E a palavra tzadik, né, que dá origem também à palavra tzedaká, ela se torna importante porque, olha só, de tzadik, de justo, vem a tzedaká, que é a justiça social, para ajudar os mais pobres, os mais necessitados, né? Então, toda geração tem o seu tzadik. Irmão Augusto, Yahushua é o nosso tzadik? Sim, supremo, acima de todos. Tá? Por quê? Porque ele é o filho amado do Criador. Sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, olha que espetacular. Né? Então, os nossos tzadiks são pessoas com conexão total ao Pai. São pessoas que dedicam a sua vida à oração, à piedade, à humildade, a ensinar os outros. Tá? Então, esses são os tzadik, tá bom? Amados irmãos, Shabbat Shalom, tá? Você que chegou agora, que está acompanhando o nosso vídeo aí já no finalzinho, você pode voltar depois de assistir esse vídeo novamente, tá bom? A dizer para vocês que, porque muitos dizem, se nós vivemos pela graça, Augusto, como que nós vamos conciliar com a lei, com a guarda do Shabat? É aí que está a grande questão. Se você está guardando lei para ser salvo, você já começou errado. Se você está guardando lei para querer mostrar alguma coisa, você já está errado. Por quê? Depois que você é convertido em Yahushua, o fim da lei é Yahushua. Mas não é que a lei acabou. É que aquele que está em Yahushua não vive na prática do pecado. Não vive infringindo a lei. A lei não é, tá, para essa pessoa um fardo. A lei para essa pessoa é uma coisa santa, maravilhosa. Por quê? Porque ele não vive pecando. Aquele que está em Yahushua não vive pecando. E mesmo que peque, ele se arrepende, ele trabalha contra esse pecado, contra essa iniquidade. Certo? Isso é a graça. Agora, a lei, ela não tem caráter salvífico. A lei mostra o pecado. E aqueles que estão em Yahushua, Paulo é muito claro nisso. Aqueles que estão em Yahushua não estão debaixo da lei.
Mas isso não quer dizer que não exista lei, não está debaixo da maldição da lei, não está debaixo daquela maldição que era de aqueles que infringiam a lei. E hoje nós temos a nossa salvação em Yahushua. E a lei é a lei do amor. Aquele que ama não rouba, não mata, não se prostitui, não mente, não desagrada o Criador. Então, amado, a lei hoje colocada dentro de nós, que já não é mais em tábuas, nada, agora é dentro de nós, é a lei do amor. Porque aquele que guarda os mandamentos no amor, esse sim entendeu a mensagem de Yahushua. Se você guarda as leis com medo do inferno, você não entendeu o amor do Pai. Você tem que guardar tudo isso, praticar tudo isso em amor. Isso sim é ser espiritual. É isso que o Criador quer. Que o adoramos em verdade e em espírito. Shalom, queridos. Que o Eterno vos abençoe grandemente. Tá? Os sadiques estão por aí, tá? Orando, sendo piedosos. Esse estudo vai fazer com que você medite, tá? Do quão importante é ser piedoso, ajudar o próximo, tá? Com estudos, ajudar financeiramente também, tá? E imaginar que você também pode ser um tzadik e nem saiba disso. Os cabalistas acreditam que a maioria dos tzadik não sabe que são tzadik. Shabbat Shalom, que o Eterno vos abençoe grandemente. Nós voltaremos, tá? Daqui a pouco com mais vídeos para você nesse Shabbat e que o Eterno vos abençoe grandemente. Hoje é quarta-feira e como a gente segue o calendário lunisolar, o Shabbat está caindo nas quarta-feiras este mês. Shabbat Shalom, que o Eterno vos abençoe grandemente.